queridos, nós queremos nessa nova série que vocês viram agora no vídeo, nós queremos falar sobre algumas coisas que aparecem no livro. Nós queremos falar sobre o sofrimento e de como encontrar Deus quando nós passamos por essas situações. Nós queremos falar sobre oração, nós queremos falar sobre o relacionamento pessoal com o nosso Deus que se revela e que deseja esse relacionamento conosco. Por isso nós começamos com o livro, acabando, deveria estar funcionando, agora foi. Eu sei que alguns então já compraram o livro, o pastor Rafael falou disso, né? E nós temos um pano de fundo, então, o livro Acabando. Ele foi lançado em 2008, isso quer dizer que já faz bastante tempo. Desde o início ele gera alguns conflitos e nós vamos falar um pouquinho disso, mas nós escolhemos ele como pano de fundo também porque agora está previsto para novembro o lançamento de um filme sobre o livro. E se nós lá em 2008, quando ele foi lançado, nós não tematizamos o assunto, nós não falamos a respeito dos assuntos que ele traz à tona, nós não queremos perder a oportunidade de quando o filme estiver em cartaz e vocês assistirem, de vocês conhecerem a história um pouquinho mais. O livro ele conta uma história que é intrigante. A gente pensa às vezes, quem lê o livro talvez tenha essa impressão, de que ele trata de teologia, não é esse o ponto de partida dele. O livro é uma ficção que conta uma história, está escrito corretamente ali. Ele não é um relato de algo, de alguma coisa que alguém viveu, pelo menos não como está posto no livro. É uma história que o autor pensou a partir de experiências suas, sim, mas ele traz todo um enredo diferente para tratar esse assunto. Uma segunda coisa, errei a ordem aí. Young, que é o autor do livro, William Paul Young, ele inicialmente imprime 15 cópias, que ele ia dar de presente no Natal, para os filhos dele, para alguns amigos. E esse livro, então, que ele não tinha dinheiro para imprimir mais deles, pela propaganda dos amigos e pelo incentivo desses amigos, ele começa a tomar um outro rumo. Ele foi rejeitado quando esses amigos dizem a história que está ali, ela é boa, ela pode ser levada, ela diz respeito ao ser humano e ela vai falar com mais pessoas do que somente nós. Ele, então, encorajado pelos amigos, ele apresenta o livro a 26 editoras. Eu fiquei pensando, quando eu estava lendo esses dados, se o cara que depois descobriu que o livro vendeu 18 milhões de cópias, e ele teve aquele livro em primeira mão na sua escrivaninha, e ele disse: não quero editar essa coisa. Eu não sei quanto ele lucrou com o livro, mas não foi pouca coisa. Se tivesse sido apenas R$1 por livro, talvez tenha sido menos, eu não conheço esse mercado. Um outro detalhe a respeito do livro: ele se torna um best-seller, vende 18 milhões de cópias no mundo, e ele acaba, quando ele é impresso, quando ele é publicado no Brasil, a Folha de São Paulo coloca aquela frase que está, que vocês também podem ler. O livro A Cabana é o segundo livro mais vendido no país nos últimos 10 anos, com cerca de 3 milhões e meio de cópias. Eu não olhei agora qual é o primeiro, mas é muita coisa. Se você pensa num país como o nosso, que não tem o hábito da leitura, nós não somos leitores assíduos, a gente não está no nosso horizonte essa história de leitura. Qual é a história então que esse filme conta, que esse livro conta? Já disse que ele é uma ficção com uma história muito interessante. Isso não vai impedir que você leia, e se você leu, vai apenas refrescar sua memória. Mackenzie, Allen Phillips
é um homem que vive o peso de uma experiência muito ruim de ter a sua filha de 6 anos, Missy, raptada, violentada e morta durante um acampamento de final de semana. E ele passa por um período que ele chama de a grande tristeza no livro. Passados alguns anos do acontecimento, e ele vivendo essa dor, vivendo as consequências disso na sua vida, numa certa manhã, Mac recebe um bilhete colocado na caixa de correio. E no bilhete dizia mais ou menos assim: papai, que era como a mulher de Mac se referia a Deus, dizendo: venha, porque eu quero encontrar você na cabana, no mesmo lugar onde toda a tragédia aconteceu. E ele então, o desenrolar do livro, eu não vou contar o final ainda, vou contar o final só na 6ª pregação. Então, se você quer ler o filme, eu falei do filme, agora não vai ser essa palavra da minha boca. Se você quiser ler o livro e assistir o filme, aproveite essas 6 semanas, senão eu vou contar o final. Eu estou ameaçando isso. Ele vai e se encontra então na cabana com Deus. Uma segunda coisa, agora em 2011, final de 2011, é lançado um livro chamado De Volta à Cabana. C. Baxter Kruger, não sei se era acentuado ali ou não, ele acaba conhecendo o livro, lê o livro, e algumas semanas depois, o Paul Young liga para esse cara dizendo: eu soube que você leu o livro, que você gostou do livro, e eu quero trocar algumas ideias contigo. Esse cara é um teólogo, ele escreve então esse segundo livro a partir das experiências e das perguntas que ele vai trazendo para o Paul Young. E o próprio Paul Young, ele diz que se na apresentação desse segundo livro, se você quer entender melhor a mensagem de A Cabana, este livro é para você. Então agora vamos movimentar o mercado literário mais uma vez. Depois de ler A Cabana, leia De Volta à Cabana. Esse é o plano de fundo daquilo que nós queremos começar apresentando nessa noite e seguir nas próximas semanas. Nós queremos falar a partir de algumas coisas que o livro traz, o livro coloca no nosso horizonte, sobre quem é o nosso Deus e de como nós podemos nos relacionar com Ele, inclusive quando nós passamos por situações de sofrimento. O livro, então, ele tem uma história antes da história. Nesse segundo livro, inclusive, tem um capítulo falando a respeito disso. Quem é William Paul Young? Ele, então, é o autor do livro. Essa citação agora ali, ela é deixa eu achar minha anotação aqui. O livro foi escrito após William Paul Young ter sofrido a perda de sua sobrinha e de seu irmão. O autor conta que também sofreu abuso sexual quando tinha 4 anos e sua relação com o pai é complicada, assim como a de Mackenzie no livro. Matt sou eu, diz William Paul Young, mas o que ele vive no livro em um fim de semana foi um processo que eu vivi em 11 anos. É uma entrevista dele para Márcia Atos, que está publicada no globo.globo.com. Esse sujeito, ele tem uma história, e aquilo que Mac vive no livro é fruto das experiências de sofrimento que ele também vive. Esse escritor, ele não acontece, o livro não sai apenas num momento que ele está na frente de uma escrivaninha, não é apenas um presente para os filhos, como ele também diz ser. É fruto de algo que está na sua história, que ele carrega junto com ele. Esse cara era filho de missionários, ele é conhecido pelos amigos dele apenas como Paul. No livro o Paul nem aparece, só aparece a abreviação lá. Os pais dele trabalharam em uma aldeia indígena em Papua Nova Guiné.
e ele passa a maior parte da juventude, da infância e da juventude dele, junto com os pais missionários. E mesmo nesse contexto, ele sofre abuso, ele vive com um pai que está distante dele, que eram muito zelosos pelas coisas de Deus, mas eram ou foram relapsos com ele em relação à criação. E todas essas coisas ele vai carregando junto consigo. Tem uma história antes da história. Ele trabalha como DJ, ele trabalha como salva-vidas para custear, para pagar o estudo de teologia. Ele se forma em teologia, assume um ministério pastoral, que ele larga logo em seguida. E quando ele escreve o livro, ele tem 3 empregos simultâneos para dar conta de sustentar a sua família. E no meio de tudo isso, surge um livro que, depois de 26 editoras o rejeitaram, vira um best-seller. Tem uma história antes da história. Mac sou eu. E talvez por essa situação que ele se torna esse best-seller, porque é muito fácil a gente identificar também na nossa vida algumas situações de sofrimento parecidas com as que ele apresenta. É possível que a nossa história antes da história seja muito diferente dessa, mas nós também a temos. Manifestações a favor. O livro ele é lançado nos Estados Unidos, então inicialmente em 2008, já falei disso, e ele muito rapidamente é recomendado por algumas lideranças do mundo cristão. Pode trocar mais uma vez aí, Gabriel. Eugene Peterson, teólogo e pastor, bastante lido, um cara que escreve muito dentro da área da espiritualidade cristã. Ele diz assim: este livro possui o potencial de fazer pela nossa geração o que o Peregrino, de John Bunyan, fez pela sua. Esse livro que o Peterson cita, ele é um livro que foi lançado lá no final dos anos 1700. Se diz que ele é o livro cristão mais lido de todos os tempos depois da Bíblia. Ele conta a história de um personagem que ele cria, que ele chama de cristão, que vai passando por diversas situações da vida. E esse livro marca uma geração de cristãos. Eu acho que tem um exagero do Peterson nessa história. A cabana tem um impacto, mas não dá para comparar, na minha opinião, conhecendo os 2 livros, não dá para compará-los. Alguém troca lá, Diogo? Michael W. Smith, um cantor bastante conhecido, talvez algumas músicas que vocês conheçam são dele. Ele escreve na contracapa do livro, tem a palavra dele dizendo: leiam essa obra, essa história deve ser lida como se fosse uma oração. A melhor forma de oração, cheia de ternura, amor, transparência e surpresas. Se você tiver que escolher apenas um livro de ficção para ler este ano, leia A Cabana. Agora sim, a citação que eu falei antes da Folha de São Paulo, quando o livro é publicado no Brasil, eles, encorajando a compra deles, dizem: as respostas encontradas vão surpreender e poder transformar a sua vida de forma tão profunda quanto transformou as de Mac. O livro ele é recomendado por uma série de lideranças cristãs ao redor do mundo à medida que o livro vai sendo traduzido. Mas no outro lado da história também tem uma série de livros cristãos apontando coisas que eles entendem que estão erradas no livro. Por exemplo, eita nós, agora vai. Um sujeito chamado Albert Moura, pastor batista, ele escreve uma apostilazinha lá, uma meia dúzia de páginas, intitulando isso: não entre na cabana.
e ele distribui isso, é um cara conhecido que diz: não entre na cabana. Ele apresenta os argumentos dele. Uma segunda pessoa que se posicionou contra o livro, Mark Driscoll, que também tem livros em português. Na época que o livro foi lançado, ele era pastor de uma grande igreja em Seattle. Ele diz, faz um vídeo dizendo para a comunidade dele: não leiam esse livro, não percam o tempo de vocês lendo essas coisas que são apresentadas ali. No meio disso tudo, como a gente se posiciona? Eu creio que, ainda que tenham coisas contrárias, e nós vamos falar delas a seguir, é um livro que nós podemos e devemos ler. Ele apresenta um Deus pessoal, que não é apenas uma força etérea agindo em determinados momentos, mas é uma pessoa que vem e que quer relacionamento conosco. E se nós tirarmos do livro única e exclusivamente isso, nós já teremos alguma coisa para a nossa vida. E se nós pensarmos que a grande maioria das pessoas que leram esse livro, ou que pelo menos comprou ele, comprou porque ele estava 20 semanas na lista dos 10 mais vendidos de tudo que era site e revista falando disso. Se essas pessoas o leram e descobriram que é possível um relacionamento com Deus que vem e se manifesta e que quer esse relacionamento conosco, com nós seres humanos, já teria valido a pena para mim ter gasto esse tempo nisso. Quais são os perigos que nós cristãos devemos nos atentar a eles? Primeiro, o livro ele não tem a pretensão de ser um tratado teológico. E muitos dos livros que estão dentro da área da teologia sistemática, vão apresentar alguns erros teológicos e heresias muito piores do que ele apresenta. Mas tem coisas ali que a gente precisa questionar. Se a gente sabe que é um livro de ficção e a gente o lê dessa maneira, nós podemos separar aquilo que é bom daquilo que não é bom. Se a gente tem um conhecimento básico a respeito do cristianismo, nós vamos conseguir separar aquilo que é bom daquilo que não é bom. Eu fiquei pensando como nós poderíamos ilustrar isso. E hoje é dia dos namorados, né? Por essência, eu não sou um ser romântico, eu sou... Porque tem gente que não consegue isso. A Graziela não viu. Essa parte não corta da edição. Seria mais ou menos como nós, nesse dia, querendo ser românticos, pegássemos uma receita de bolo e lêssemos para nossa esposa. É absurdo, não é? Pode ser o melhor bolo da face da terra, e você pode ler ele muito bem, com a pontuação correta, mas não é uma poesia. Se nós lermos esse livro com qualquer outra intenção, não sabendo que ele é ficção, achando que é um tratado teológico ou qualquer coisa assim, nós já partimos do ponto errado. E quando a gente sai do ponto errado, é difícil a gente chegar no lugar certo. Quais são os dois maiores perigos, na minha opinião, que aparecem no livro? Primeiro deles, tem uma corrente na teologia agora chamada teísmo aberto. O que é essa história e como isso aparece no livro? Tem algumas pessoas, inclusive famosas no Brasil, que estão envolvidas com essa história de teísmo aberto. É a teologia que nega a onipresença, onisciência de Deus. Defendem que Deus não conhece o futuro completamente e que pode mudar de ideia conforme as circunstâncias. Deus não conhece o futuro plenamente, porque Ele deu ao ser humano livre-arbítrio. E se o ser humano tem livre-arbítrio, as coisas podem mudar de acordo com decisões que o ser humano toma. Parece algo até razoável no início. Mas se Deus não conhece o futuro plenamente, tem consequências naquilo que nós cremos hoje.
para exemplificar de uma forma muito simplificada isso. Se Deus não conhece o futuro, ou se Ele não conhece o futuro plenamente, completamente, quando Ele envia Jesus para morrer pelo pecado do ser humano, como Ele pode apostar todas as fichas nisso, se Ele não sabe se de fato os judeus vão levar Jesus à crucificação? Quer dizer, apostar no teísmo aberto, dizer que Deus não conhece o futuro plenamente, é dizer que nós temos um Deus que é limitado na questão espaço-tempo. E se Ele é limitado na questão espaço-tempo, aquilo que eu faço hoje, que tem consequências no meu amanhã, está fora do controle de Deus. Não consigo crer isso dessa forma. As coisas que eu decido hoje têm consequências para a minha vida, sim, mas elas não estão fora do olhar de Deus. E inclusive quando as decisões que eu tomo hoje se manifestam em coisas ruins para mim no futuro, Deus também está ali e me socorre no momento que eu reconheço isso, que as decisões que eu tomei foram erradas. John Piper, citando o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1,9, diz assim: a Bíblia ensina que Deus preparou a salvação dos efeitos da queda antes da fundação do mundo. Talvez a gente tenha que só ler o texto que eu não coloquei aqui no PowerPoint. Vamos abrir lá 2 Timóteo 1,9. Nós, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. O apóstolo Paulo está afirmando que Jesus Cristo vem como providência de Deus em favor do nosso pecado. E isso não aconteceu no momento que ele viu que Adão e Eva pecaram, que nenhuma outra tentativa do ser humano funcionou. E agora Deus então engendra rapidamente um plano para dizer: vou dar jeito naquilo que o ser humano não deu conta de fazer. Deus sabe completamente o futuro. E quando Ele cria o ser humano, Ele já sabe que a redenção vai ser necessária, porque Ele sabe que nós não vamos dar conta da nossa vida, e Jesus precisa vir. John Piper, então, a Bíblia ensina que Deus preparou a salvação dos efeitos da queda antes da fundação do mundo. Assim, Ele anteviu que haveria uma queda e que haveria efeitos dela, que careceriam de um plano de redenção. Paulo diz que desde os tempos eternos, Deus havia planejado nos conceder graça ao ser humano em Jesus Cristo como nosso Salvador. Deus não apenas anteviu na eternidade a escolha pecaminosa de Adão, que Adão faria, mas também planejou conceder graça em Jesus Cristo em resposta a essa nossa miséria. Como então entender isso? No livro, essa questão do teísmo aberto vai aparecer em algumas situações das conversas de Mark com o papai. Quando Mark questiona, por exemplo, por que Deus permitiu que Missy fosse levada por aquele serial killer que já tinha matado outras crianças na região. Por que Deus permitiu que ela fosse levada? E na minha interpretação agora, a partir do livro, quando essas perguntas vêm, o autor do livro não tem respostas prontas. E ele simplesmente tenta tirar da conta de Deus essa história. Pode ser que daqui a alguns anos, lendo outras coisas dele, a gente descubra que ele estava defendendo o teísmo aberto. Mas não parece não é a impressão que me causa nesse primeiro momento. Parece muito mais porque é uma obra de ficção. Ele não precisa responder todas as coisas teologicamente. A nossa atenção precisa estar nisso, para que na nossa leitura do livro a gente não seja levado a crer que Deus não conhece completamente o futuro. Isso é antibíblico. Ele colocar no livro, ter essas interrogações, isso para mim não é problema nenhum. É problema se nós crermos que é assim.
Uma segunda questão que o livro apresenta como problema, e essa eu acho que é mais grave, é do universalismo. O que é essa história do universalismo agora? Tem correntes teológicas afirmando, defendendo, que o cristianismo é apenas um dos caminhos que Deus escolheu para a salvação. E isso é um problema mais sério. Tem aquelas historinhas que de vez em quando a gente ouve: não, mas eu tenho a minha fé, não importa o que eu faço com isso, o importante é que no final da história todos nós vamos dar as mãos, não importa por qual lado do morro você suba. Já ouviram alguma coisa assim? Jesus não nos dá essa opção. Como isso aparece no livro? Aparece bem especificamente na página 168 do livro, quando tem uma conversa entre Jesus e Mark. E Jesus responde assim para ele: os que me amam estão em todos os sistemas que existem. São budistas ou mórmons, batistas ou muçulmanos, democratas e republicanos, e muitos que não votam e não fazem parte de qualquer instituição religiosa. Não consigo ouvir essas palavras na boca de Jesus. Não é o mesmo que diz lá em João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diante desta afirmação, o nosso zelo, o nosso olhar precisa ser de maior atenção. Está muito fácil isso, e tem muita gente dizendo que tem outros caminhos que levam à salvação. As pessoas podem afirmar isso, elas têm liberdade para isso, inclusive no Brasil. Lhes é assegurada a liberdade de culto e de religião. Mas dizer que isso é cristianismo, ou que nós em algum momento podemos dar as mãos e caminhar juntos, não é possível. O cristianismo, Jesus especificamente, é exclusivista. Ele não abre a possibilidade de que em qualquer outro lugar, em qualquer outra pessoa, haja salvação. Se o teu destino, se o teu sonho, se o teu desejo é passar a eternidade com Deus, o único caminho é Jesus. Não tem outra possibilidade. Tem outras coisas no livro que vão aparecer de uma maneira um pouquinho mais sutil, mas essas duas especialmente são perigos que estão no nosso tempo nos rondando. Uma de dizer que Deus não conhece plenamente o futuro, que Deus, por razão disso, também não sabe como as coisas vão acabar. E a segunda e mais perigosa, na minha opinião, é de nós acreditarmos que existem outras propostas que também podem levar à salvação. Fazem coisas boas? Fazem. Alguns fazem porque o caminho para a salvação são as boas obras. Mas Jesus não deixou aberta essa possibilidade. E se nós queremos, se nós nos confessamos cristãos, Jesus é o único caminho. Como a nossa história interfere nessa coisa toda. Mark tem uma história, ou Paul Young tem uma história que ele coloca na vida de Mark. A nossa história, ela também nos conduziu até aqui. Eu não sei, não conheço a vida de todos vocês, não sei quais são as situações que vocês já passaram, mas eu quero ir concluindo essa primeira palestra, que é mais introdução do que outra coisa, dizendo algumas coisas a respeito da nossa história. João capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Se é verdade que todos nós temos uma história por trás de nós, temos acontecimentos, temos situações que nos trouxeram e nos constituíram, e não tem como negar isso, que aquilo que a gente viveu, que aquilo que a gente ouviu, que aquilo que a gente comeu, fez com que a gente fosse quem a gente é hoje. Já contei isso também inúmeras vezes. Pela minha forma de alimentação, excessivamente recheada e não só recheada, fugiu a palavra agora também, por fora do recheio de carne, eu tenho problema de ácido úrico alto. Meu organismo não processa toda a proteína da carne que eu estou ingerindo. É minha história. Eu posso mudar isso, ou eu posso tomar um remedinho que o médico me receitou e continuar fazendo de conta que isso não faz diferença. Faz, eu sei que faz. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós comemos, as histórias que nós passamos, elas nos constituem, elas formaram nosso caráter, nossas emoções, elas nos deram uma visão de mundo e de repente também uma visão de quem Deus é. Mas o que não pode acontecer é que a gente imagine que a gente é refém da nossa história. E aí nós temos que concordar com Dorival Caymmi quando ele coloca naquela música: eu nasci assim, eu sou mesmo assim e vou morrer assim. Isso numa poesia, numa música até fica bonitinho, né? Mas não diz respeito a nós, ou não precisa dizer. Jesus está nos dizendo que conhecer a verdade, conhecer a Ele mesmo, o versículo que nós citamos há pouco, que alguns foram respondendo comigo, quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele também diz que Ele é a verdade nos liberta. Conhecer Jesus abre uma nova porta, na qual agora a nossa história, ela tem a sua parte, mas daqui para frente pode ser diferente. E Jesus coloca isso num outro versículo também, no capítulo 8 de João, quando é trazida uma mulher surpreendida em adultério, e Jesus diz pura e simplesmente para ela assim: vai e não peques mais. A gente não conhece a história daquela mulher, o que ela estava em adultério, o que aconteceu, mas isso certamente não aconteceu de uma hora para outra, normalmente não é assim. A gente não conhece a história anterior dela, e Jesus se preocupa com a história dela sim até aquele momento, e Ele diz: eu não te condeno. E ponto. Agora, daqui para frente, a tua história pode ser diferente. E mais, eu quero que a tua história seja diferente. Tem um imperativo nessa frase, quando Jesus diz: vai e não peques mais. Mas eu sempre fui assim. Desde cedo eu vi como as mulheres da minha família se comportam. Eu vi que para ganhar vida tem que fazer dessa maneira. Pode ser essa a tua história, mas ela não precisa ser assim. Terceiro texto. Agora o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Paulo não diz que será ou qualquer coisa no futuro, ele está dizendo que é agora, tempo presente. As coisas antigas já passaram. A nossa história não precisa ser carregada conosco, como se ela determinasse todos os nossos passos hoje. E se a gente for bem sincero, algumas das coisas que a gente faz, dos rolos que a gente acaba se metendo, a gente fez porque a gente não quis lutar contra. Foi mais fácil dizer: é minha história, eu sou assim. Paulo conclui o versículo dizendo que essas coisas já passaram
e tudo se fez novo. Se nós temos uma história por trás da história, se Paul Young tinha uma história antes de escrever a história do livro, marcada pelo sofrimento, marcada pela dor, marcada pela desilusão, marcada por um relacionamento ruim com seu pai. A partir do momento que ele encontra esse Deus que deseja relacionamento com ele, diferente do que ele tinha descoberto até então, a sua história toma um rumo diferente. Meu desejo é que na tua vida não leve os 11 anos que ele disse que levou na vida dele. A história não aconteceu ou não foi resolvida apenas no final de semana numa cabana. Não até. Eu quero terminar essa noite dizendo que o encontro com Deus, que a ação de Deus em nós, nos transforma e nos coloca num novo lugar, num lugar no qual nós podemos viver esta novidade de vida que Paulo diz que nós temos, também diz em Romanos. A pergunta é se nesses momentos em que Deus escreve um bilhete para ti, você está disposto a encontrar com Ele? Deus escreve bilhetes para nós durante toda a nossa vida. E nos momentos de luta e dificuldade, não é raro que Ele envie alguns dos seus carteiros dizendo: quero o encontro contigo. Mas a maioria de nós nem pega esses bilhetes na mão. O encontro com Deus, a ação de Deus em nós, nos transforma. Conhecer esse Deus é necessário, mas esse é o assunto da semana que vem.